Boa noite. Boa noite para quem tá chegando daqui a pouco aí. Professor Hélio Leitão, querido mestre, professor, eu quero ir no seu escritório essa semana porque eu quero adquirir a sua obra, viu? Com a devida dedicatória. Então, assim que eu chegar de viagem, espero ir lá e receber, né? Adquirir a sua obra aí. Grande abraço para você e professora Cristiane. Quem mais está entrando aí? Almeida G, Super Dicas de Direito, Antônio Custódio, perdão, Williams Advocacia, André Silva Advogado, professor Eduardo Maia já entrou, doutora Ana Paula Alcântara entrou aí também, a Leide Luiza, professora Lígia Drum, a Grace Feitosa, eu acho que é o Elvis que entrou aí também, o Elvis, né? Entrou? Tá entrando o pessoal aí. Opa, deu uma travada aqui, mas voltou, viu? Quem mais está entrando aí? Doutor Cláudio, a Rose, a doutora Márcia. O pessoal está entrando aí, vamos entrar, gente. Porque a gente tem uma temática muito interessante aqui, que é análise prévia do CNIS. Você sabe como analisar um CNIS para saber se aquele grupo familiar ele vai se encaixar no critério do BPC ou não? É a hora da gente saber hoje aqui. Eu vou receber uma presença ilustre, muito especial do meu querido amigo, o doutor e professor Eduardo Maia. Daqui a pouco ele está chegando, já chego aí, já chamo também ele para entrar aqui daqui a pouquinho. Por enquanto vocês vão chamando o pessoal aí, pedindo para entrar. A Erineide Leandro, a Fernandes Ferino, doutora Bárbara Maia, professor doutor Maurício Henrique Falco, meu querido amigo, um abraço grande para você, saudade de você. Você não quis ir até São Vicente para a gente se encontrar, mas espero vê-lo aí em São Paulo da próxima vez. Thalia, amor, tá aqui em casa, mas também tá aí online, né? Fazendo coro, né? Ei, Maurição, espero te ver aí da próxima, viu? A Janete Pinho também entrou aí. Saudades grandes também. Manda um abraço pras meninas, né? Estão ficando moças já, né? Vamos lá. Olá, boa noite. Eu fiz uma pergunta para participar do seu vídeo ao vivo. Não, peraí. Fiz uma pergunta, não me respondeu. Mande lá no privado para mim, viu? Posso ter passado direto, mas eu respondo lá. Essia da Silva. Bruno Salomão entrou aí também. O pessoal tá entrando e entra, chama a gente aí, chama o pessoal, manda o aviãozinho. Esse que tá aí do lado direito aí, você manda aí no seu Instagram. Convida o pessoal pra live, porque a live hoje é muito legal, gente. É algo que é extremamente necessário, é condição sine qua non, diria eu, para você conseguir postular um benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o CNIS, ele é o começo, gente, ali por onde o INSS vai perscrutar a sua vida, né? A vida do requerente do grupo familiar. O INSS é verdadeiramente ali a porta, o CNIS, perdão, é verdadeiramente a porta de entrada por onde as pessoas vão saber se você tem uma renda ou não. Doutor e professor Daniel Martiniano, um grande abraço, querido amigo. A Sirlene entrou aí também, a Josi entrou aí também. Vamos entrando, chama o pessoal, dá tempo, daqui a pouquinho, agora em poucos minutos, poucos segundos na verdade, eu já vou chamar aqui o professor Eduardo Maia para a gente falar de análise do CNIS. Análise do CNIS é muito importante. Professor Daniel, quero também fazer uma live com você, viu? Vou acertar aí com você aí, mas já fica o convite. Na verdade, fica a exortação ou a convocação para a gente fazer uma live semana que vem também, tá bom? O Breno, lá da Messejana, querido amigo, grande abraço para você. Cadê você, rapaz? Entre em contato aí. Vejo que você está ministrando a palavra de Deus, fico feliz demais, mas também não esqueça dos seus amigos aqui não, tá bom? A Gleice Bacelar entrou aí também. Vamos chamando o pessoal, porque agora já vou convocar aqui. Professor Eduardo Maia, já tá ligado aí? Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu chamar o professor Eduardo Maia. Coloquei Maia, apareceu. Doutora Bárbara. Prontinho. Professor Eduardo Maia. Piririm, pim, pim, apareça aqui, como falaria o mágico. Professor Eduardo Maia, entra aí, por favor. Boa noite, professor. Seja Boa muito noite. bem-vindo. Boa noite, professor Tiago, tudo bom? Boa noite, turma prévia aí que tá ligada. Deixa eu só ajeitar aqui. Sinta-se em casa, o tapete vermelho está estendido, né? É o primeiro
que nesse momento eu estou mandando aqui para você. Primeiro convite que eu faço aqui, né, é ao doutor Eduardo Maia, que é um querido amigo, e é um grande prazer falar com você, Eduardo, né? Já tive a oportunidade de tantas vezes falar de previdenciário com você aí nas pós-graduações, encontros que a gente faz, né? Recentemente fiz até um convite aí ao doutor Eduardo Maia para que ele participasse também de alguns projetos educacionais com a gente, porque eu tenho realmente confiança, né, no conhecimento técnico que ele arrecadou ao longo desses anos aí trabalhando com Previdência Social. O professor Eduardo é especialista, pós-graduado em Direito Previdenciário, né, e conhece Previdência como poucas pessoas. Realmente está ali na trama do negócio, então ele conhece principalmente essa temática, né, que ele vai tratar aqui hoje. Aliás, escolhido inclusive por ele. Eu disse, olha, professor Eduardo, eu queria tratar sobre BPC. E ele disse, professor Tiago, uma temática que é pouco ainda realmente explorada, que as pessoas não se atêm, na verdade, como ainda analisar corretamente, é a temática da análise prévia do CNIS. Eu acho importante, eu disse, matou, na hora. Na hora que a gente sente na pele o quanto às vezes o problema de um vínculo aberto, de um CNPJ, o problema de uma pessoa que não deveria estar naquele grupo familiar, está com uma remuneração ali no CNIS, que às vezes nem é verdadeira, ou então até verdadeira, mas a pessoa não deveria ser contada no grupo familiar. Então a gente vê como realmente é importante essa análise prévia aí. E é um desafio, né? Porque você não tem como ter acesso ao CNIS de todo mundo, né? Inclusive, eu vou fazer essa pergunta, se existem soluções ou como é que a gente pode ultrapassar essa dificuldade aí, né? Porque você tem ali, pode ter o meu INSS do requerente, mas aí você não tem a garantia de ter ali o meu INSS de todos o grupo familiar. A gente também vai perguntar se há alguma saída, se tem como consultar, né, o servidor, se tem como consultar no gov.br, mas enfim, essa temática a gente vai já atravessá-la aqui durante esses 40 minutos que a gente tem de live aqui, tá bom? Doutora Rebeca Andrade, esposa do meu querido amigo Júnior, irmão de ordem, mande um abraço para ele. Então vamos lá, gente. Doutor Eduardo, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. É a primeira pessoa que eu convido, né, na retomada dessas lives aí em conjunto. Então seja muito bem-vindo, né? Sei que você está em casa aí do lado da doutora Bárbara. Um abraço para ela, para os filhinhos de vocês também, se não me engano são 2. E eu queria perguntar inicialmente, por que, né? Eu falei os meus motivos, né? Eu queria entender por que você entende que é importante e sugeriu que a gente fizesse essa temática de análise do CNIS. Primeiramente, agradecer o convite, né? Me sinto lisonjeado realmente. Você sabe que eu lhe admiro como pessoa, como profissional e como amigo. E ser convidado para estar participando dessa live junto com você para mim é muito importante, tá certo? Mas, enfim, eu percebo assim, eu gosto sempre de falar que o CNIS, ele é o DNA, né? É onde realmente existem todas as informações de cunho previdenciário. É através do CNIS que você vai identificar realmente o passado daquele segurado e, de repente, projetar o futuro, né? A começar do cadastro, né? Quando a pessoa vai dar entrada num requerimento de BPC, eu acho importantíssimo verificar primeiramente o cadastro, se está atualizado, questão dos dados, endereço também. Eu acho que isso é super importante, a começar do cadastro, né? E identificar realmente se dentro do CNIS existe alguma pendência a ser tratada, porque o que acontece muito, professor, quando a pessoa dá entrada no CNIS, perdão, dá entrada num requerimento de BPC, às vezes ele é indeferido até automaticamente, né? Você sabe disso. Dependendo se for um requerimento de LOAS idoso, né? E às vezes a pessoa não entende nem porque que foi negado. E quando vai verificar o CNIS, tem algum vínculo muito antigo que a pessoa trabalhou no passado, que está em aberto. Às vezes até vínculos de prefeitura, né? Que muitas vezes os vínculos que tem de prefeitura, de municípios, eles muitas vezes eles são incompletos, né? São extemporâneos. E isso, no requerimento do BPC, pode ocasionar até um indeferimento, né? Perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta logo aqui, professor Eduardo, que eu tenho essa curiosidade, tá? Normalmente, a grande maioria das pessoas já está inscrito no CNIS, né? Essa Isso. inscrição, ela normalmente não é de ofício.
não é de ofício por parte do requerente. Ela já vem de algum outro sistema. Qual é a metodologia que o governo usa para poder fazer essa inscrição? Muitas vezes a inscrição pode vir do Ministério do Trabalho, né? Em algum momento que a pessoa realmente teve um vínculo empregatício, às vezes do Ministério da Saúde, né? Tem a questão também do NIS, que é feito pela prefeitura através do cadastro único, né? Então pode surgir de vários locais, né? Digamos Essa, assim. então, a prefeitura, quando ela cadastra lá a pessoa no Bolsa Família, ela também pode criar um cadastro no CNIS da pessoa? Que eles chamam do cadastro NIS, né? Que é aquele Uhum. cadastro que a prefeitura faz através do CRAS, né? Do Serviço Social. Eles fazem o cadastro do NIS, que automaticamente já gera um NIT, né? Uma inscrição para o Entendi. INSS. Só reforçando aqui, professor Eduardo, NIT e NIS são sinônimos, não é isso? A gente fala Isso. de NIS quando a gente se refere a programas sociais, porque ele é chamado de número de informações sociais, e NIT porque é o número de informações do trabalhador. Confere? Exatamente. Pronto. Exatamente. Eu tenho uma dúvida agora sobre esses NIS que são criados aí através do cadastro único pela prefeitura e uma dúvida sobre renda, né? Porque muitas vezes a gente ouve relato de pessoas que vai lá fazer o cadastro único dele e ele diz que não tem renda nenhuma. Só que na hora lá o cadastrador diz: ah, você não pode ter renda nenhuma. Como é que você vive? Como é que você come? E acaba orientando para a pessoa dizer que ela tem uma certa renda. Aí a pessoa vai e coloca lá R$ 600. Essa renda, que não é uma renda originária do trabalho, ela consta no CNIS ou fica lá adstrita ao cadastro único? Ela não vai aparecer no CNIS, mas na hora que forem analisar o cadastro único, vai aparecer essa renda, né? Entendi. Que pode atrapalhar muitas vezes a concessão do benefício. Perfeito. Você falou ainda um tema interessante, que são esses vínculos, né, que ficam abertos, inclusive, às vezes, de prefeitura. É um erro que eu posso dizer que é da empresa, como a prefeitura se equipara à empresa, mas é um erro também de quem tem a responsabilidade de fiscalizar a relação de trabalho, né? E relação de tributação, quais sejam DRT, Delegacia Regional do Trabalho, e a Receita Federal do Brasil. Porque se tivesse corretamente aferido como é que terminou aquela relação de emprego ou de trabalho, não haveria, né, esse vínculo em aberto, né? Mas é comum, a gente vê muito aí vínculos em aberto sendo motivo, fundamento para negar o BPC. A pergunta é, existe alguma maneira de se precaver, ou se não dá para se precaver, no processo administrativo, sendo identificado esse vínculo, há como corrigir, há como consertar preventivamente ou de maneira repressiva para poder ter o BPC sem o óbice desse vínculo em aberto? Com certeza. Se realmente a pessoa tiver exercido, né, uma atividade em algum período atrás, diante de alguma prefeitura, por exemplo, no caso, se o profissional identificar previamente, ele pode solicitar junto à prefeitura documentos daquela relação de emprego, né, onde vão comprovar ali que realmente aquele vínculo já foi findado há um tempo atrás. E já pode, na hora do requerimento administrativo, já juntar toda essa documentação, né, e solicitar o acerto de vínculo no próprio processo de BPC. Você junta, de repente, a carteira de trabalho, que ocasionalmente venha ter sido assinada, ficha de empregado, né, daquela prefeitura, fichas financeiras, se for o caso, né, mas o mais importante é comprovar realmente o final daquele vínculo, que não existe mais relação junto àquela determinada prefeitura. Porque se você não comprovar aquilo, o INSS ou o servidor vai entender que a pessoa ainda está vinculada àquela prefeitura, né, no caso. Entendi, perfeito. Agora a gente está falando de prefeitura, e prefeitura normalmente tem um setor contábil, tem assim, elementos mais formais, né, dessas obrigações acessórias. A obrigação principal é o pagamento do tributo, a obrigação acessória são essas formalizações aí, pegar o cadastro, né, pegar a folha de dependentes e tudo. Normalmente as prefeituras têm uma relação formal melhor do que empresas, mas quando ele trabalha para uma empresa, aí ele não tem ficha financeira, não tem portaria de exoneração, como é que ele pode promover o encerramento do vínculo se for oriundo de uma relação
com empresa privada? No caso de empresa privada, né, ele pode comprovar a finalização daquele vínculo através da carta de trabalho, tiver o registro de saída, né? Ou, no caso de não tiver a carta de trabalho, pode pedir o extrato analítico detalhado da Caixa Econômica, né? É importante que esse extrato ele venha carimbado, né? Para o INSS poder reconhecer. E você comprova lá a data de saída, junto àquele vínculo, né? Se for o caso. Certo. Perfeito. Existe alguma possibilidade, pelo menos quando eu era servidor, existia, não sei se ainda existe, alguma possibilidade da declaração de próprio punho do segurado, ela ser suficiente para declarar o encerramento do vínculo, ou então, somado isso, a existência de uma última remuneração lá, ele, olha, eu declaro que essa data da minha última remuneração é a data que eu realmente encerrei o vínculo, ainda há alguma possibilidade nesse sentido? Assim, no meu entendimento, não. Eu entendo que tem que ter algum documento realmente que possa comprovar a inexistência daquele vínculo, né? A finalização, no caso. Certo, perfeito. Eu vou chegar... Agora, Perdão, pode dizer, continuar. não, pode entrar aí no outro tema. Eu vou avançar com uma pergunta que está relacionada a essa primeira, mas depois eu vou fazer um retorno para um tópico aqui para tentar entender o momento de informar esse encerramento do vínculo, tá? Porque a pessoa pode não ter tido um vínculo de emprego, mas ela pode ter tido a experiência de ter sido sócia de uma empresa ou até aberto um MEI para ele. Também é comum esses casos em que a pessoa tem uma atividade empresária e ela esquece de encerrar, dar baixa. Também tem sido comum você observar esses motivos de deferimento em razão disso? Com certeza, viu? É sempre importante fazer essa triagem antes, né? Saber se a pessoa já teve alguma empresa aberta, ou se ainda existe essa empresa ou não. Fazer essa triagem previamente até para evitar um indeferimento. Eu já vi casos de benefícios indeferidos por conta realmente que a pessoa tinha uma empresa no nome, mas que ela não estava mais nem movimentando, mas ela nem sequer se preocupou em dar baixa na empresa, né? E o INSS entende que a pessoa ainda possui a qualidade de empresário, né? Ou seja, que ela tem renda através daquela empresa. Então é importante realmente verificar tudo isso. Eu já vi casos até de ter pessoas que têm empresa no nome e nem sabe, né? Às Sim. vezes é um parente familiar que coloca como sócio, e aí a pessoa vai requerer o BPC e tem lá o CNPJ aberto, ativo, né? E tem que ter esse cuidado para poder dar baixa, né? No CNPJ, se for o caso. Então, a solução é essa: formar a suspensão ou dar baixa no CNPJ, e o INSS não tem nada a ver com isso, né? Esse é um processo que se dá todo lá na Receita, não é isso? Exato. Às vezes não é obrigado nem a dar baixa no CNPJ, mas você pode comprovar que a empresa não tem movimentação, né? Ah, que interessante. Então, você pode pegar uma certidão de que a empresa não tem movimentação e tem um lapso mínimo, um tempo mínimo para isso, últimos 12 meses, 6 meses, 24 meses. Pelo menos de um ano, né? Eu acho importante comprovar isso. Interessante, bacana. Uhum. Bom, as É. duas perguntas sobre como informar o encerramento do vínculo, elas agora eu vou trazer para o momento. Eu quero saber quando é o momento, né? Que a gente está falando em análise prévia, né? Por quê? Porque o INSS ele não oportuniza, é isso. Se eu entrar com pedido e eu mesmo nem lembro ou não sabia, eu confiei no empresário, confiei no empregador, achei que ele iria dar baixa e nem imaginei que ele teria errado e deixado aquele vínculo em aberto. Aí eu protocolei o BPC hoje, o servidor analisou daqui a 2 meses, o servidor oportuniza a correção disso ou é um motivo de indeferimento de plano? Não, ele oportuniza, né? Se ele identificar na análise realmente que existe algum vínculo no CNIS, algo que possa, que não condiz com a situação do BPC, ele pode fazer uma exigência, né, para que o segurado possa realmente comprovar a existência ou não daquele vínculo, se houve a baixa ou não, né? Entendi. Agora, está acontecendo muito também a questão da automatização, né? Que muitas vezes o próprio sistema, através do robô, ele já faz a análise, né, do BPC. Que aí, de repente, em casos, pode até interferir, né? E existe alguma regra para esse robô? Ele analisa tudo, ou só alguns casos é aleatório? Ou ele analisa tudo que é referente a renda e vínculo? Tem alguma regra? Não, eu acho que vai muito realmente
da leitura do CNIS, né? Realmente tem processos que idoso, né, no caso, porque quando for um BPC deficiente, logicamente, não tem como fazer uma análise automática, porque vai ter que passar pela perícia, avaliação social, perícia médica, mas tem casos que o LOAS idosos ele é concedido automaticamente, né? Uhum. Agora é Entendi. importante também, professor, você também fazer uma análise do grupo familiar, né? Pronto. Esse é um ponto que eu realmente tenho curiosidade, né? Se existe alguma maneira da pessoa se precaver quanto a isso aí. Porque o grupo familiar você não necessariamente vai ter a senha de cada um. Tem alguma solução? Ou realmente é ter que pegar uma procuração de cada pessoa, conseguir a senha de cada um dos membros e fazer essa análise aí prévia? O ideal seria isso, né, professor? Pegar realmente a procuração ou então a senha do meu INSS para poder falar, no caso, consultar o CNIS do grupo familiar completo, né? Não tem como ele, de alguma forma, buscar pela própria senha do Gov dele, não tem como ele pedir como requerente para que seja destrinchada ali a renda dos outros, não, porque, na verdade, seria uma forma de quebra de sigilo, né? Eu É, estou requerendo o BPC e peço informações dos outros, não é isso? isso, exatamente. Tem a senha ali da outra pessoa. Entendi, entendi. Interessante. Essa mecânica do servidor oportunizar é uma regra, tá na IN ou vai de servidor para servidor? É, vai de servidor para servidor, mas é importante realmente fazer essa análise prévia. Eu já vi muitos casos, professor, de do INSS fazer aqueles batimentos de dados e identificar a questão de renda familiar, do grupo familiar, né? Uhum. Você sabe que é aquele processo do MOB, né? Em que eles identificam alguma irregularidade no cadastro do BPC e identificar alguma renda daquele grupo familiar, ele oportuniza, no caso, o segurado, né? O, o segurado do BPC oportuniza apresentar uma defesa, no caso de identificar alguma irregularidade. O que é que acontece? Às vezes a pessoa coloca um filho no cadastro do BPC e às vezes o filho até casa, sai de casa e a pessoa não atualiza aquele cadastro. Ela é obrigada a atualizar cada ano, mas acaba que não tira o filho, por exemplo. E aí o filho começa a trabalhar lá na frente e aí o INSS automaticamente identifica aquela renda do filho, né? Aí pode muitas vezes atrapalhar o recebimento do BPC. E eu acho que tem uma dúvida muito comum aqui. Na verdade, eu tenho uma pessoal e vou colocar uma muito comum aqui, tá? Que eu recebi uma pergunta esses dias aí. A pessoa, quando ela vira curador, é, ela existe algum impacto se ela tem no grupo familiar desse curador uma renda incompatível com o BPC? Se lá no CNIS ela é curadora e ela trabalha, mas materialmente ela mora numa casa e a pessoa que recebe BPC mora em outra. O CNIS do curador vai impedir, vai fazer com que haja alguma óbice a manutenção do BPC daquela pessoa curatelada? Se ele não for parte do grupo familiar, não vai empatar. Não vai interferir, né, na questão da renda do BPC. Ele é apenas curador, mas se ele não estiver fazendo parte do grupo familiar daquele BPC, ele não vai interferir, né? Perfeito, maravilha. E, professor Eduardo, eu estou aproveitando também para, nessa toada, tirar uma dúvida sobre pessoas que não deveriam entrar, tá bom? No grupo familiar. Que é o caso, por exemplo, de uma mãe que ela vai pedir o BPC para um filho, só que ela tem uma irmã que mora com ela, mas a irmã é casada. Como é que no processo administrativo, se ela não é casada, perdão, se ela mora com alguém, já tem uma união estável, materialmente falando, de fato, como é que ela pode comprovar isso para o INSS para excluir do cálculo da renda, a renda que ela irmã tem? Vamos lá, para eu ser mais claro. Tem uma mãezinha que ela identificou que o filho dela tem autismo. Essa mãezinha mora com a irmã, só que a irmã já mora com um companheiro dela. Então ela vai requerer essa mãezinha o BPC para o filho dela. Como é que ela mostra
que a irmã que mora com ela, que trabalha, que tem renda no CNIS, como é que ela mostra que ela não deve entrar no cômputo da renda familiar porque ela já tem uma relação de união estável com alguém? Ela faz isso através da inscrição do CAD único, né? Do cadastro único. No caso, essa irmã que já tem uma união estável, ela não vai fazer parte do grupo familiar no cadastro único. Tá, mas então vamos pegar um caso que eu sei que acontece. Uma avó que está lá no grupo familiar. O pessoal eu já vi o cadastrador colocar avó e neto no grupo familiar, né? Mas a avó não deveria contar para fins de grupo familiar. Quando há esses erros aí, realmente é consertar o cadastro único ou existe alguma maneira de mostrar que ele não deveria ser computado no processo? Ou o cadastro único vai vincular ali diretamente? É você realmente atualizar o cadastro único. A não ser que em um futuro processo de monitoramento, né, o INSS faça uma exigência para comprovar realmente a renda daquela pessoa da família. E aí você vai ter que demonstrar que aquela pessoa não faz parte do grupo familiar. E, logicamente, tem que atualizar o cadastro único, né, no intuito de não incluir aquela pessoa, Entendi, já que ela não faz parte do grupo familiar, para o BPC. Né? entendi. Bom, então a gente está vendo cada vez mais que esse cadastro único realmente ele é uma peça fundamental aí para o protocolo, né, para o requerimento do BPC, né? Tem mais algum erro que você vê comum assim no requerimento? Aí quando você vai analisar o CNIS, tem alguma coisa que dá para consertar, corrigir? A gente falou de vínculo em aberto de emprego, a gente falou de CNPJ ainda em aberto, quando a pessoa faz parte do quadro societário, mas que na prática não é. A gente falou de renda do curatelado e do que tem a curatela no CNIS. Tem mais alguma situação que você julga importante a gente informar para o pessoal aqui sobre isso? Às vezes também para ter cuidado da questão das pessoas que fazem recolhimentos ou como contribuinte individual ou como facultativo, né? Porque muitas vezes você sabe que não impede de uma pessoa que recebe BPC, ela futuramente ela se aposentar, né? Tem pessoas que trabalhou algum tempo no passado, mas falta pouco tempo para adquirir, de repente, uma carência para uma aposentadoria por idade, né? Só que ela está recebendo, de repente, um BPC idoso, né? E quer se aposentar. O ideal seria realmente pagar como facultativo, né? Porque se ela pagar como contribuinte individual, pode comprometer a renda do BPC. Perfeito. É muito importante realmente isso aí, porque tem gente que quer ficar pagando ou alguém da família ficar pagando, né? Assim, não é nem o requerente que recebeu o BPC, mas o irmão ou a mãe. E se ele recolhe como contribuinte individual, lá no CNIS vai constar como se fosse uma atividade remunerada, porque ele vai ser um segurado obrigatório, né? E a solução para isso é o recolhimento como facultativo, que o Facultativo. professor Eduardo Maia está falando aqui. Tem uma portaria do INSS, não sei se ela já foi substituída por outra, mas tem a portaria número 1 de 2017, que ela justamente fala disso aí. Ela diz que a contribuição como segurado facultativo não será considerada como salário de contribuição, nem para o requerente, nem mais para os demais membros do grupo familiar. Né? Então, é muito importante. Pode recolher? Pode. Se recolher para poder contar para carência tempo de contribuição, vai ser válido? Vai. Não é qualquer impedimento para receber BPC e recolher ali. Mas se recolher, já segue a orientação aqui do Tiago e do professor Eduardo de recolher na modalidade de segurado facultativo. Por quê? Porque o recolhimento como segurado facultativo não poderá ser computado como renda, como remuneração, como atividade de trabalho, tá bom? Tem gente pedindo para responder. Vamos aproveitar aqui, professor Eduardo, para a gente responder, porque estão cobrando, tá? Vamos lá. A doutora Brenda Cardoso. É viável um recebedor de BPC pagar como lavrador para uma futura aposentadoria rural, não se configurar como segurado especial? Professor Eduardo, vou deixar a resposta com você, porque você já iniciou a temática aí. É possível pagar como lavrador, como segurado especial? No meu entendimento, não. Porque, professor, no caso, se a pessoa ela é lavradora, ela exerce uma atividade, né? E se ela contribuir, é porque no meu entendimento, né, desconfiguraria o BPC.
a questão da renda familiar, né? Perfeito. Eu também faço coro com você, né? Nós temos uma modalidade de segurado especial que ele pode recolher facultativamente, mas ele só recolhe facultativamente se ele for segurado especial. Ou seja, ele vai estar desenvolvendo uma atividade. E aí seria incompatível, porque o entendimento é que BPC não pode ser para alguém que não possa prover sua subsistência, trabalhar, ou tê-la provido pela sua família. Então, mesmo sendo segurado facultativo, recolhendo como segurado especial, perdão, recolhendo como facultativo, para recolher como facultativo eu preciso comprovar a condição de segurado especial, então seria incompatível com o BPC, tá? Doutor Douglas Santana mandando um abraço para você, diretamente de Camusim aí, professor Eduardo. Doutor Olha aí. Douglas, grande abraço. Nossa querida amiga aqui, doutora Leide Luiza, está perguntando, quando no grupo familiar tem pessoas casadas que a remuneração ultrapassa um quarto salário mínimo, são excluídos do cômputo da renda ou examinam do mesmo jeito, né? Quer responder, professor Eduardo? No caso de da pessoa ser casada e estar no grupo, é isso? Isso. Se for, depende do parentesco, né? Se for irmão, não entra, né, no grupo familiar. Mas se for pai, mãe, logicamente entraria, né? Perfeitamente, porque pai e mãe pode ser casado, agora irmão, menor sob tutela e filho, ele só pode entrar no cômputo da renda familiar se ele for solteiro e viver sob o mesmo teto. Porque se ele não for solteiro e não viver sob o mesmo teto, aí ele tem o próprio núcleo familiar dele, então ele não pode destinar renda para aquele grupo familiar, mas para o seu próprio. Então, respondida mais essa aí. Vamos ver se tem mais algum aqui, porque estavam cobrando aqui a gente, viu? A dívida. Vamos ver. Acho que não tem mais não, foram só essas duas aí. Gente, ó, aproveita, se você tem dúvida, essa é a hora, esse é o momento, esse é o lugar, essa é a hora, o momento e o lugar que você pode mandar aí. Doutora Brenda Cardoso, vai ficar salva a live? Vai ficar salva a live dessa noite, tá bom? Vai ficar tranquilo aqui, a sua internet está ruim, não escutou a resposta? Vamos repetir, não poderia recolher como segurado especial, que é o lavrador, ou então o produtor rural, pessoa física, porque seria admitir que ele tem uma atividade. E atividade é incompatível com o BPC. Tá bom? Beleza? Então, show de bola. Professor Eduardo, você tem mais alguma observação que você gostaria de comentar aqui para a gente poder passar para o pessoal que está aqui? Já assistiu palestra lá em Imperatriz com o doutor Thiago. Aproveita, gente, ó, lembra, você que está em Imperatriz, a gente vai ter o nosso evento aí 27 e 28 de outubro. Aproveita e se inscreve também. E lembrando, gente, que a live de hoje, ela integra, ela faz parte de um ciclo de lives de aquecimento e preparação para a nossa semana da Masterclass, a Fórmula do BPC. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar os primeiros passos fundamentais para faturar até 20k por mês com benefícios assistenciais. Mesmo que você esteja no início da sua carreira e nunca tenha enfrentado o judiciário. É a oportunidade que você tem. E olha, no quarto dia eu vou abrir uma oportunidade única para você que quer fazer essa caminhada, esse trajeto comigo aí. A gente vai ter a nossa segunda turma do projeto BPC 20K, onde a gente vai estar ladeado, de mãos dadas, para traçarmos o caminho do seu sucesso no ramo previdenciário. Então aproveita, faz sua inscrição aqui no link da bio. As inscrições vão se encerrar, mas sem antes de você fazer a sua. Antes você faz, e aí depois, quem não fez, perdeu, mas você tem a oportunidade agora de fazer, tá? Pareceu um pouco truncado aí, mas eu quis dizer, faz logo antes que elas se encerrem, tá bom? Vamos mais uma dúvida aqui. Filhos sob o mesmo teto, casado, exclui da renda? Professor Eduardo, filhos sob o mesmo teto, casado, exclui da renda? Exclui da renda, professor. Exclui, né? Está uma previsão lá no parágrafo único, perdão, parágrafo 1º do artigo 20, né? O filho tem que ser solteiro e viver sob o mesmo teto. Porque se ele viver sob o mesmo teto, mas ele for casado, ele tem o próprio núcleo familiar dele para destinar a renda dele. Ele não pode destinar a renda dele para aquela casa, para o requerente. É isso? Agora, a gente tem um caso, professor Eduardo, que eu quero partilhar com você, quero saber a sua opinião. O caso já foi julgado, já tem recurso, transitou em julgado, tudo direitinho, administrativamente. Um filho que ele não é solteiro, mas ele vive sob o mesmo teto, só que ele já cria o próprio filho dele, a própria prole. O que você acha? Ele deve entrar no cômputo da renda familiar ou não? O BPC para o filho dele? O BPC é para o pai dele, que é um idoso, com 65 anos. Ele é um jovem de 32 e mora com o pai e trabalha. E o filho dele, só que ele já cria o próprio filho dele, ou seja, o neto do requerente, tá? Esse filho dele, que mora com ele, é solteiro e vive sob o mesmo teto, mas cuida já do próprio filhinho dele. Será que ele deve ter a renda computada ou não?
Administrativamente eu entendo que sim, professor. Administrativamente, né? Porque ele é solteiro e vive sob o mesmo teto. Mas eu Mesmo teto. administrativamente no processo de piso do INSS, porque administrativamente no recurso foi dado provimento para excluir essa renda. Por quê? Porque a ideia é, a lei serve para dizer que alguém que tem que destinar renda para o seu próprio núcleo familiar não pode destinar para outro. Então, nesse caso aí, em que o cara é solteiro e vive sob o mesmo teto do pai, mas ele já tem a própria filhinha dele, ele já tem o próprio núcleo familiar dele, para quem ele tem que destinar aquela renda. Então, não poderia destinar para a renda do requerente, que era o seu pai. Né? Aí Então, o exclui ditado do popular. grupo. Hã? No caso, excluiu do grupo, né? Excluiu do grupo esse filho que era solteiro e vivia sob o mesmo teto, mas que ele já cuidava da própria filhinha dele ali. Tá certo? Beleza? Beleza. E, aproveitando aqui, professor Eduardo, tem mais alguma surpresa no CNIS que pode surgir? Fora CNPJ, sociedade, fora emprego, tem fora emprego de prefeitura, né? Eu já vi casos administrativos, claro, de alguém chegar com um vínculo de uma prefeitura que ele disse que nunca trabalhou, né? Ou foi um erro, ou foi essas coisas que a gente ouve falar de vez em quando em reportagem aí, né? Emprego fantasma, não sei o quê. Ou às vezes também a pessoa pode estar mentindo, né? Não seria a primeira vez. Porque muitas vezes a gente está falando com a pessoa e diz, você tem renda? Não, não tem. Aí quando vem o indeferimento do INSS, puxou o cadastro único e a pessoa tinha declarado uma renda de R$ 800, né? Às vezes ele mesmo também nem lembra, né? Ele fez tanto tempo lá, mais de um ano cadastro único, e na época ele tinha renda, hoje ele não tem, só que aí vem a surpresa lá da renda do cadastro único. Tem mais alguma surpresa, um elemento infortunístico que pode surgir no CNIS? Assim, no momento eu não me vem à cabeça nem nada mais. Mas é isso, é como eu te falei, a importância do profissional, né? Advogado que trabalha com direito previdenciário, conhecer realmente o estudo do CNIS, né? Você sabe que o CNIS é o mundo, tem muitas pendências que podem surgir no decorrer aí do vínculo, dos vínculos empregatícios, né? Laborais, e é importante realmente o profissional estar antenado nesses indicativos, né, do CNIS, para poder avaliar o melhor benefício, no caso, para o segurado, né? Então a ideia tenha uma pessoa ali no grupo familiar com mais de 18 anos, está em idade laborativa, pede também a senha do CNIS dele para poder avaliar. Seria essa o resumo da nossa conversa hoje? Exatamente, professor. Entrou um amigo seu aí, viu? Meu amigo de Sobral e um amigo seu aí, pelo que eu sou, pela esposa dele, a Deli. Nosso amigo Inácio. Grande Inácio aí, grande jornalista aí, grande abraço, meu amigo. Todas Ele é as... lá do Cariré, viu? Que eu sei ele é do Cariré. Ele é do Cariri, é verdade, porque eu conheci em Sobral, né? Desde quando a gente era ainda ali um Larvinhas, praticamente. Um abraço para Deli também. Gente Gente, boa. ficamos com a live aqui por hoje. Muito obrigado, professor Dr. Eduardo Maia, pela generosidade, pela gentileza do seu tempo. Obrigado por ter separado esse momento para conversar com a gente. Algumas informações muito preciosas, conteúdo legal para você ter sucesso na busca e na concessão do CNIS para o seu cliente, ou até para você, porque tem gente aqui que não é advogado, advogada, nem analista previdenciário, mas está buscando BPC para si. O Elvis entrou aqui e veio perguntar para mim como era BPC. Então, informações extremamente valiosas. Muito obrigado mais uma vez. Espero que daqui a um tempo a gente faça uma nova live sobre outra temática também. Eu que agradeço, professor. Mais uma vez, muito obrigado. E sabe que sempre estarei à disposição quando precisar. Muito obrigado. Tem só uma dúvida aí do doutor Cláudio Lopes também, né, sobre poder ajuizar BPC na Justiça Estadual. Pode, sim, é possível. A gente tem casos, né, de exercício da competência delegada, quando a comarca fica a mais de 70 quilômetros de alguma vara da Justiça Federal, é possível também se exercer aquilo que está previsto no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Muito obrigado, boa noite a todos, ótima quarta, quinta, hoje é quinta, né? Eu estou areadinho aqui, como a gente diz do Ceará, passei 3 dias usando a mesma roupa lá no interior do estado, mas agora eu vou aproveitar para poder descansar só 15 minutos, porque já já também tem uma mentoria coletiva com a galera da primeira turma do BPC 20K. Agora vocês, faz sua inscrição, o link está na bio, será um grande prazer tê-lo e tê-lo no nosso quadro discente lá na semana da Masterclass da Fórmula do BPC. Grande abraço e até a próxima. Boa noite.